Olá, pessoal. Hoje o Under the Sun pega um voo doméstico para a Costa Oeste para conversar com Emily Amâncio, que além de ser minha amiga e administradora, estuda Cybersecurity em San Diego, Califórnia. Muito chique, né? Conto com vocês. Vem comigo. Roda a vinheta. Emily, então eu vou começar porque eu sei que você vai precisar descansar um pouquinho, enfim. Eu queria começar te pedindo para se apresentar e para que você, se você lembra, se lembrar, conte um pouquinho como a gente se conheceu. Conheci o Anderson quando eu fui morar no Rio de Janeiro, fui transferida do meu trabalho. E o meu primo conhecia o JJ. E o JJ marcou um encontro para a gente se encontrar, né? Eu já conhecia ele também. E aí, no final das contas, conheci o Anderson. Como é que estava a sua vida antes dessa loucura, dessa pandemia? Como é que você estava aí em San Diego? Olha, tava tranquilo, né? Seguindo a rotina normal, tendo as aulas presenciais, fazendo os trabalhos, né? Os voluntariados, mas seguindo normalmente, né? Sem problema para ir no mercado, sem problema para comprar as coisas, comendo fora de vez em quando, né? Que é mais ou menos a nossa rotina aqui. Saindo para assistir um pôr do sol, às vezes indo na praia. A gente estava no frio, né? No inverno. Mas mesmo assim a gente saía para assistir um pôr do sol, uma coisinha assim, andar na rua, né? Tava normal, vida normal. Parece que o inverno em San Diego é meio parecido com o Rio de Janeiro, né? Sempre tem É, sol aí, gente. Sempre nas fotos sempre vocês tem estão no sol. sol, O independente inverno é da lindo. estação do ano. Eu não vejo É a hora verdade. de te visitar. Com relação a medidas preventivas, o que você percebeu assim das autoridades de saúde e como é que foi a resposta da população? Aqui em San Diego é estranho, né? Porque a gente estava no meio do inverno, partindo para a próxima estação, que é uma estação que dá muita gente na cidade, né? Que é o verão. E aí, de repente, a gente saía nas ruas e parecia filme, né? Filme de assombração, filme de terror. Não tinha uma pessoa na rua. Eu cheguei aí, quando eu vi que a coisa ia começar, né, a fechar mesmo, eu fui no Walmart, porque eu falei, eu preciso comprar pelo menos alguma coisa, porque a gente não faz compra para estocar em casa, né? Então Uhum. vamos comprar pelo menos alguma coisa para deixar em casa. A gente tinha um pouco de água ainda, mas eu falei, a gente tem que comprar comida, não tá acabando arroz, tá acabando feijão. Eu cheguei no Walmart e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que é americano enchendo o carrinho e colocando as coisas mais aleatórias que você pensar assim dentro de um carrinho. E não tinha absolutamente nada de enlatado. Eu não consegui encontrar arroz, não consegui encontrar feijão, não consegui encontrar macarrão, não consegui comprar papel higiênico, não consegui comprar papel toalha, guardanapo, nada disso. As prateleiras do mercado estavam, tipo assim, todas vazias, a não ser o que era supérfluo, né? Brinquedo, sapato e tal. Mas de comida, muita coisa vazia. Na cidade, as pessoas começaram a usar máscara. Vários mercados começaram a limitar a quantidade de pessoas, né, que estava entrando. A gente participa de vários grupos de WhatsApp aqui, então as pessoas começaram a se ajudar no sentido de, eu fui no mercado hoje, tinha papel higiênico, quem quiser o mercado é o tal. Mas eu acho que as pessoas ficaram com muito medo, pelo menos aqui. E aqui a gente teve poucos casos, né? Se a gente pensar perto dos outros estados, a Comparando com Nova quantidade de York, que é o casos lugar de mais contaminados e mortos. isso foi bem menos aqui, mas houve sim uma debandada assim da população de realmente ficar em casa, senão no centro da cidade você encontrava estacionamento para todo lugar, mas dentro do meu condomínio não tinha estacionamento, por exemplo. Você via que Uhum. as pessoas não estavam saindo de casa. Sim, sim. Mas não teve assim, a polícia em si, ela não estava te parando na rua, sabe? Te perguntando o que você estava indo fazer, alguma coisa assim. Eles, na verdade, foi um pedido, né? Não foi mandatório. Então, foi um pedido para a população ficar em casa o máximo que conseguisse. Mas você percebeu que a população aderiu ao confinamento, né? De estar em Com casa. certeza. Essa coisa do papel higiênico é interessante, né? E até engraçado ao mesmo tempo. Eu costumo Inexplicável. brincar que é sempre melhor, é sempre melhor lavar do que limpar. Então, por que as pessoas foram tão desesperadas
pegar papel higiênico nos supermercados, né? Difícil de entender, difícil de entender. Diante desse panorama, você se sentiu mais é, aflita, ansiosa? Ou essa rede que você teve de WhatsApp, de informações, conseguiu atender a sua necessidade emocional, vamos dizer assim? Na verdade, eu acho que para mim a situação é um pouco diferente, né? Porque eu tô aqui com a minha irmã. Então, talvez se eu tivesse sozinha, a situação teria sido diferente. Mas eu tô aqui com a minha irmã, tô com meu namorado, né? A gente mora nós três juntos. E a gente não fugiu muito da nossa rotina, porque a gente não é muito de ficar na rua. A gente, óbvio, você sente falta de sair, de poder ir à praia, de ir num restaurante, que a gente às vezes saía para comer fora. Mas, no geral, a gente se apoiou muito, né? Acho que no princípio a minha irmã ficou um pouco angustiada, porque a gente tinha comprado passagem para ir para o Brasil, né? No começo de junho, vai fazer 2 anos que a gente não vai. E aí a gente vê a coisa tomando corpo, né? De uma maneira que a gente não imaginou que fosse tomar. Ela ficou um pouco angustiada, meio chorosa no começo. Eu falei para ela, não fica, né? A gente tá junto, nós estamos aqui, se a gente tivesse só era uma coisa, mas a gente tá junto, a gente tem o Art aqui com a gente. E aí meu pai é psicólogo, né? Então a gente entrou em contato com ele, e aí a gente meio que adaptou uma coisa assim, ele falou, enquanto essas coisas estiverem acontecendo, a gente vai falar todos os dias então. E aí a gente começou a se falar a gente fala normalmente um dia sim, um dia não, mas aí a gente começou a se falar todos os dias e meu pai foi conversando, né, com a gente essa questão do sentimento, né, de como é que a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, os cuidados que a gente pode tomar. No fundo, os grupos de WhatsApp, eles ajudam em alguns quesitos, mas por outro lado, se você ficar vendo, se eu tivesse na época ficado olhando o grupo de WhatsApp, eu tinha ficado louca, porque é notícia fake o tempo inteiro, gente falando que o lockdown vai durar até 2022, sabe? Gente falando que a polícia tá pegando na rua, coisa que não tava. Então, se você for se deixar levar por essas situações, você fica doido. Você realmente, seu psicológico atrapalha muito. Mas graças a Deus a gente teve o apoio do meu pai, graças a Deus a gente está junto e a gente ficou evitando de ver esse tipo de notícia, né, para não ficar também, sei lá, né, bitolado demais com essas coisas. E eu fiquei muito assim, tentando entender o que eu ia fazer nesse momento, sabe? Esse momento de incerteza para todo mundo. Se eu ia reunir, pelo menos as pessoas com as quais a gente já está tendo contato, né? A gente não parou de ter contato. Se eu não ia. Então, ficou uma situação meio incerta, assim, né? Você aproveita, mas você não aproveita 100%. Mas eu acho que, no fundo, tudo isso traz para a gente uma mensagem, né? Que a gente precisa desacelerar um pouco as nossas vidas, que a gente precisa prestar mais atenção na pessoa que está do nosso lado, seja ela amigo, seja desconhecido, seja o que for, né? A gente precisa, talvez, a gente viu pessoas que a gente nunca imaginou fazendo coisa por outras pessoas. A gente tem uma amiga aqui, marido paraquedista, marido sabe costurar, ela começou a fazer máscara para doar. Uma pessoa que a gente nunca pensou, já doou mais de 300 máscaras, a gente se envolveu, ela mora longe, então ela traz, a Larissa bota a caixinha ali de fora, as pessoas dando tip para poder rodar o negócio, para comprar mais material, para fazer mais máscara, para poder doar para outras pessoas. Então, a gente vê essa rede de ajuda, né, de colaboração do ser humano, que acho que a gente vê fora da pandemia, mas na pandemia as pessoas acho que se preocupam mais em olhar para os outros. A gente teve cliente nosso que pagou para a gente não ir, por várias semanas. Eu vou pagar, porque eu sei que você vive disso, mas não precisa vir. Então, enfim, é uma solidariedade que eu acho que você não vê normalmente, sabe? Fala, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já peço que curtem, compartilhem, deixem seus comentários para a gente dar continuidade ao diálogo. Eu perguntei a Emily, segundo o Espiritismo, que é a religião que ela segue, como ela vê esse momento atual. A gente se vê em breve. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Está sendo muito prazeroso trabalhar nesse projeto. A gente se fala em breve. Até mais. Tudo que a gente já viveu até hoje fica gravado no nosso espírito, né? Digamos assim. Então, para o espiritismo, a gente vive, né? A gente encarna como evolução, né? Então, a gente vem encarnando para evoluir. Então, a gente carrega isso com a gente, né? Então, o sentido disso é só a gente evoluir.
O Espiritismo explica que, assim como outros momentos, né, que a gente já viveu, esse é um momento de transição do planeta Terra. Então, que tudo isso acontece por uma razão, para a gente enxergar algumas coisas, as pessoas que estão, a gente chama de desencarnar, né, ou estão morrendo por conta da doença, elas cumpriram a missão delas aqui, né? Então, elas estão desencarnando por uma razão, porque elas cumpriram a missão, é a hora delas desencarnarem, mas que, com certeza, o planeta Terra vai viver uma situação completamente diferente pós-pandemia, né? Então, isso está servindo para a gente olhar para o colega do nosso lado, né? Para a gente gastar mais tempo com a nossa família, deixar um pouco o trabalho de lado, ou o telefone de lado, despoluir o nosso planeta, porque isso mostrou para a gente o quanto a gente polui, né, o quanto a gente suja. Então, pela visão do Espiritismo, tudo vai passar, né? A gente vai ficar bem, mas é um momento de evolução. Não é que a gente está passando por uma coisa ruim ou um castigo ou alguma coisa, não, mas é uma evolução, com toda certeza.